Começa agora TCast, o seu podcast de teologia. Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John e no episódio de hoje iremos bater um papo sobre o Evangelho e o hip hop, ou o Evangelho e o rap. Será que poderemos dizer que o Evangelho, o rap e o hip hop eles combinam? E participando deste bate-papo está o Silvio, mensageiro rap. E aí, Silvio, tudo bem? Tudo bem, meu irmão? Graça e paz, boa noite. Tudo tranquilo. E você, meu querido? Tudo bem, cara. Graças a Deus, com a bênção de Deus, tudo certo sim. Amém. Ô Silvio, fala pra gente assim, o que você acha, qual a importância da gente estar falando sobre esse tema? Talvez esse tema não seja muito discutido ou muito falado, mas na sua opinião, cara, qual é a importância, né, da gente estar falando sobre esse tema, né, o evangelho, o rap, será que eles combinam? Com certeza, meu irmão. Aliás, é um tema muito importante a ser abordado, né? Já que aqui no Brasil ainda tem um certo, vamos dizer assim, preconceito, né? Já que se trata da cultura hip hop, que é uma cultura de rua, que é marginalizada, e algumas igrejas assim mais tradicionais ainda não estão abraçando. Mas diferente dos Estados Unidos, que algumas igrejas, principalmente as reformadas, estão reconhecendo o rap como grande ferramenta evangelística, como um braço assim, importante para o evangelho, já que como o rap veio da rua, já dá para assimilar com o evangelho também, já que o evangelho é ir de pregar o evangelho a toda criatura, e o rap tem sido muito importante, não só lá nos Estados Unidos, que é reconhecido, mas aqui no Brasil também, já que tem crescido aí o número de grandes rappers aí reformados que tem o intuito de estar anunciando a palavra, e tem aqueles que têm a alegria, o prazer aí de estar nas ruas, nas periferias, praças, enfim, onde Deus colocar as pessoas em que muitas ainda têm o receio de estarem indo, né? Através do rap, o evangelho está chegando nesses lugares precários, nesses lugares considerados mais perigosos, né? E eu creio sim que é uma grande ferramenta para assimilar com o evangelho. Não deixando de dizer, né, que importante é o evangelho. O rap é apenas uma ferramenta aí para estar levando a palavra de Deus a vários lugares aí do Brasil. Sim, exatamente. Olhando para esse lado, como você falou, essa questão do evangelismo, né, da missão de ser uma ferramenta, né, eu acredito também que esse tema ele deva ser importante ser falado ou discutido por essa questão mesmo, né, de ser um meio, né, uma ferramenta a ser usada para a divulgação do evangelho, para a propagação do reino de Deus, né? Isso. É isso aí. Então você que está nos ouvindo, não saia daí porque a gente volta já. O podcast é uma mídia que cresce a cada dia e nós do Teologicamente não ficamos de fora dessa. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de streaming. Lá você encontrará temas bíblicos variados, entrevistas e o devocional reformado Aprendendo com o Texto. Fique ligado, episódios mensais e semanais. Inscreva-se já na sua plataforma de podcast favorita. Nos vemos por lá. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Um papo de graça, um papo da graça. Muito bem, estamos de volta. Silvio, antes de você estar dando prosseguimento aqui, eu vou te fazer uma pergunta aqui, eu queria que você falasse para a gente como que surgiu o projeto, esse seu projeto que você tem desenvolvido. Mas antes de você falar, eu gostaria que você falasse um pouco, se apresentasse aí,
Quem é você? De onde você veio? O que você faz? Eu sou o Silvio, o nome, digamos assim, artístico, né? É Rapper Mensageiro. Sou casado, sou pai de 2 filhos, um menino de 6 anos, uma moça de 18 anos. Casado há 18 anos, graças a Deus, com uma esposa abençoada aí que me apoia bastante e entende o meu chamado, né? Trabalho na semana, durante a semana trabalho numa fábrica e nos finais de semana e à noite, quando dá, estamos aí nas ruas e nas igrejas, enfim, onde o Pai está nos guiando aí para levar a tua palavra, né? Levar o evangelho da salvação. Você falou algo interessante, né? Que a sua esposa, ela te apoia nesse seu projeto, né? Isso é importantíssimo, né? Demais. É de suma importância o apoio da esposa, porque assim, às vezes a gente fica longe dela, né? Às vezes às vezes eu vou para Minas, para o Rio, fico uma semana, fico 3 dias fora. É, muitas vezes já deixei de estar comemorando aniversário de casamento, enfim, deixei de estar ao lado dela para comemorar assim, uma data especial para a gente, para estar nas ruas, evangelizando, falando da palavra de Deus. E eu vou até dividir, compartilhar esse momento com você, assim, de dizer o quê? Uma coisa que eu disse para ela, que eu tive um livramento grande, né, no final do ano de 2013, foi onde eu fui convertido, e quando eu fui convertido através da palavra de Deus, eu falei para ela, a partir de hoje, minha vida, primeiramente, é para Deus, para servir a Deus, para fazer o propósito dele, que ele me ordenou, né, que é pregar o evangelho, não deixando de cuidar da nossa família, que é o nosso primeiro ministério, digamos assim, né? E ela entendeu isso, ela sempre me apoia, ora por mim, sempre está do meu lado, me incentivando, até naqueles momentos assim que parece que a gente desanima, ela fala vai. Então eu agradeço a Deus pela esposa que ele me deu, porque assim ela tem sido muito importante na minha vida nessa parte também evangelística. Ah, sim, cara, isso é isso. Que Deus possa continuar abençoando cada dia você e a sua esposa, né? Amém. Mas assim, você mora onde, Silvio? Você é de qual estado? Eu moro em São Paulo, no bairro do Jardim Miriam, Zona Sul, próximo ao Jabaquara, né? Um bairro mais conhecido é o Jabaquara, né? Você frequenta qual igreja, Silvio? Eu frequento a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, estou lá há 2 anos, né? Sou membro recente, faço parte da membresia lá, e é uma igreja assim também que apoia bastante projetos missionários, evangelísticos e além de ter fundamento nas escrituras, né? Que é uma coisa muito importante, porque não adianta você ir e não pregar o evangelho genuíno, porque a gente crê que, como diz a palavra, a fé só vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, além da importância que eles dão ao evangelho, eles dão total apoio para os projetos missionários e evangelísticos que seus membros fazem. Que bom, cara. E assim, conta pra gente como é que surgiu esse projeto. Então, foi em 2014, começo de 2014, junto com meu irmão Elton Lin. Ele perguntou, foi assim, ele faz gravações no estúdio, eu comecei a gravar com ele. E aí começamos a trocar ideias sobre a palavra de Deus, falando, e ele perguntou pra mim, mano, mas o que você tem vontade de fazer? Eu falei, mano, tenho vontade de pegar uma caixinha e ir pra rua aí, cantar a palavra, pregar. Aí ele falou, pô, meu, eu também tenho essa mesma vontade. Eu falei, então, o que a gente tá esperando? E aí a gente orou, a gente orou a Deus e aí surgiu um nome, projeto Onde Dois ou Três. Aí ele até explicou, não é por que onde dois ou três? Porque Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E também no intuito de quê? De não visar público. Ou seja, quem se envolver no projeto não vai esperando que vai ser show, que vai ser entretenimento, que a gente vai ficar chamando multidão para estar lá, que não, que está errado, que a gente vai lá para pregar o evangelho, Deus vai falar com quem quer, com quantos ele quiser, a gente está lá para glorificar a Deus, que eu costumo dizer, uma frase do Charles Spurgeon, que ele diz assim, que você pregar o evangelho, não importa quantos estejam ali,
O importante é que você pregue para a glória de Deus, mesmo que não haja nenhuma vida naquele momento que seja convertida. Temos que pregar para a glória de Deus, Uhum. a público, sem querer ser atração, para que o nome dele seja engrandecido e o nosso diminuído, que todos vejam Deus no projeto e no que fazemos através desse projeto, que o projeto é só um nome. O importante é o que anunciamos, que é a palavra de Jesus. E estamos aí indo para o 6º ano, né, 2020 aí, para a glória de Deus, entre muitas lutas, muitas batalhas, estamos firmes porque estamos aí sustentados pelo Pai, graças a Deus. Amém, cara. Um papo de graça da graça que nos salvou, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dom que vem do Pai, favor imerecido, pela graça recebida, serei sempre agradecido. Quais seriam as suas referências? As suas referências musicais, suas referências teológicas, suas referências ministeriais? Qual seriam as suas referências, assim, que você poderia dizer? Então, referência... Que faz toda a diferença, assim, no seu ministério. Sim, a referência musical eu tenho como Projeto Sola, o próprio Guilherme Zamba, que, assim, cantam letras muito cristocêntricas. Tem o próprio Elton Lin, que ele juntou aí com os amigos dele o Projeto Chares, que tem umas músicas assim que é Bíblia também. E teológica, fundamenta assim no que Jesus ensinou e no que os apóstolos deixaram, né? Então é o que eu procuro ter como referência para carregar assim como experiência nos evangelismos. Eu me espelho nos que estão aqui mais perto, né? Que eu tô até então eu não conhecia muitas obras missionárias. Comecei a conhecer no ano passado quando eu fui para o Rio de Janeiro, que eu conheci o projeto Pequeninos. Quem cuida desse projeto é a missionária Irbeni. Foi ali que eu aprendi, que eu vi que fazer missões, evangelismo é muito mais além do que cantar. É você pôr a mão no arado mesmo, é você trabalhar, entendeu? Depois eu fui para o Vale do Jequitinhonha, onde eu conheci o projeto Semeando no Vale, conheci o casal Claudinha e Sejão, um casal de missionários assim que abriram mão de tudo, das suas vidas, para estar lá no Vale, um dos lugares assim mais precários do Brasil, para estar ali servindo ao próximo, seja com mantimentos e principalmente com a palavra de Deus. E conheci também o casal Geiva e Cristiano, que estão aí no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Eles saíram de Birigui, no interior de São Paulo, abriram mão de tudo também, e cuidam de crianças lá no Complexo do Alemão. E eu pude estar de perto acompanhando, tendo essa experiência, e foram aprendizados muito bons para mim, para minha caminhada. E essas são as minhas referências que eu carrego comigo para a caminhada assim, cristã e evangelística. Eu acredito que no início do seu projeto você passou por alguns desafios, né? Muito. Qual foi, assim, você poderia falar, um dos piores desafios que você já passou aí? Um dos piores foi se sentir abandonado, né, irmão? Que a gente pensava, a gente tá sozinho, porque era só eu, Elton, e as caixinhas lá e Deus. E assim, ninguém apoiava, porque a gente sabe que quando você vai falar do evangelho mesmo, a gente não vai esperar aplauso, a gente não vai esperar apoio de ninguém, porque o evangelho, ele não atrai membros, ele atrai pecadores, e nem todos têm uma condição de trazer um lucro para essa ou aquela igreja A ou B, e muitas igrejas só apoiam se tiverem um retorno financeiro. Infelizmente, é assim em muitos lugares. Até então, eu ainda não era membro da Igreja Presbiteriana, e fora que a gente não tinha um apoio material nem financeiro de ninguém. Como eu falei para você, só nossas esposas mesmo, através de orações. E aí a gente foi orando, pedindo para Deus colocar irmãos. Aí hoje temos o Dudu Nascimento, tem também o nosso irmão DJ Dib, o Mano Mil, que são pessoas que estão junto com a gente ali, que entendem o propósito e que apoiam. Mas assim, as lutas são grandes até hoje. Não tem as piores, são sempre as piores, entendeu? Se for para dizer aqui, são várias. Mas eu vou ficar nessa de que
de que a gente não tem apoio de ninguém, mas graças a Deus nunca faltou nada para a gente poder estar usufruindo ali no momento que a gente está fazendo esses evangelismos. E os desafios estão aí para nos fazer crescer, né? Para nos dar mais experiência, né? Certeza, nos fortalece e nos aproxima mais de Deus, porque os desafios mostra a nossa dependência no Pai, né? E a gente vê nessa dependência que o Pai supre, que a gente é só descansar e caminhar, porque Jesus caminhou assim, os discípulos caminharam assim, e sempre teve providência. Então a gente não pode esperar mais do que ele vai determinar pra gente naquele momento, entendeu? Assim, a gente chegou a comentar um pouquinho no início, mas assim, cara, existem muitos preconceitos no que você faz? Existe. Apesar de ser um projeto tão bacana assim, de que tá fazendo ação social, projetos assim, né, evangelísticos, mas assim, existem muito preconceito por você cantar rap, por talvez você usar o boné, usar uma bermuda mais larga. Existe assim um preconceito? Muito. Quando a gente pegou uma praça aqui perto, tinha um pessoal aqueles pregadores de praça, eles desceram a lenha na gente, falaram que agiram como se a gente fosse fariseu, endemoniado. Eu mesmo já fui chamado de endemoniado, o irmão Elton também, já, assim, fora que as pessoas olham, né, a vestimenta, olha, assim, às vezes a gente tem uma tatuagem, que nem eu tenho, antes da minha conversão, eu fiz umas tatuagens, aí as pessoas olham, falam, é pecado, mas a gente que tem um entendimento sabe que depende daquilo que você está desenhando no seu corpo, que é pecado, porque tem a idolatria, né, e tem aquela que você faz de uma maneira assim que não seja idolatria, que ao mesmo tempo glorifique a Deus, que não seja aquela coisa assim que você está endeusando. Mas enfim, eles olham assim, fica medindo, tanto que tem uma música que eu fiz, que o nome da música é Deus Me Quis Assim, que aborda exatamente sobre esse tema. Que a gente entra na igreja, as pessoas ficam medindo, deixa a gente de canto, exclui a gente. E às vezes a gente tá na rua, o irmão tá de terno e gravata lá com a Bíblia, vê que a gente tá falando de Deus, não dá nem paz do Senhor, trata a gente como estranho. São vários preconceitos, infelizmente. Embora a gente faça parte de um corpo, que é o corpo de Cristo, as pessoas costumam rejeitar os nossos estilos por sermos rappers, né? É muito difícil isso. Mas, glória a Deus, estamos aí firmes no Pai. Então, do jeito que você está falando, parece que o preconceito está vindo de dentro da igreja e não de fora da igreja, é isso? Exatamente, de dentro. Eu entendo por um lado e ao mesmo tempo não, porque assim, como a gente falou no começo, o rap era uma música muito marginalizada, e ainda né? Porque muitos faziam apologia ao crime, já outros mandavam uma ideia positiva. Só que sempre o que é mais visualizado é o mal, né? Porque tudo que é voltado para o ruim, as pessoas gostam de ver, noticia mais, gera mais notícias. Então, esse lado do rap ficou mais conhecido, o lado negativo. E aí, quando a pessoa, o irmão, ouve falar rap, já assimila com bandido, já assimila com arma, com droga. Só que quando Deus quer, eu creio assim, quando Deus quer, ele quebra as barreiras, que nem uma vez eu tive a oportunidade de cantar num jantar de pastores assembleianos. Então você pode imaginar já o impacto que deve ter causado no dia, né? Foi um impacto muito grande, mas ao mesmo tempo foi positivo, porque me mediram, aí todo mundo lá de terno e gravata, só pastor. Eu falei, vixe, eu deveria ter vindo no estilo diferente, mas tô aqui. Mas depois que eu cantei, os pastores gostaram, todo mundo quis pegar meu contato para me levar na igreja. Enfim, Deus foi quebrando esse paradigma aí, essa barreira, e alguns conheceram o que é o rap cristão, o que é a palavra de Deus cantada através do rap, mas outros já têm aquele lado voltado para a religiosidade mesmo, que acha que você viver o evangelho é usos e costumes, quando na verdade o evangelho, você viver ele, é você cultuar a Deus diariamente. A nossa própria vida é um culto a Deus, um culto de adoração de dentro para fora, não exteriormente.
Mas eu acredito que esses preconceitos é igual, por exemplo, assim, o funk carioca, né? Aí tem umas pessoas que vão, tem uns que são MCs, que cantam música, e depois eles entram para a igreja e começam a cantar o funk gospel. Só que assim, a letra, o ritmo da música em si, a letra, o conteúdo, continua sendo o conteúdo vazio, sem Bíblia, sem teologia, Verdade. sem ensinamento. Fora que que a batida você já assimila com a sensualidade, né? Isso. E assim, são músicas para remexer mesmo o corpo, para balançar o corpo, para mexer com as sensações, mas não são músicas que apresentam uma letra consistente. Verdade. Né? Um papo de graça da graça que nos salvou, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, dom que vem do Pai, favor imerecido, pela graça recebida, serei sempre agradecido. Do Snoop Dogg a Kanye West, o hip hop, o rap está virando uma moda? O hip hop gospel, o rap gospel, né? Na verdade, o gospel virou moda. Hoje todo mundo é gospel. Hoje todo mundo veste uma camiseta, hoje todo mundo coloca uma faixa, mas não vivem aquilo que transmitem, né? Virou uma idolatria. Na verdade, ao invés das pessoas estarem vendo determinado cantor no intuito de glorificar Deus, de estar ali ouvindo para adorar Deus, estão ali por causa do cantor. Vou citar um exemplo. Por exemplo, chama um mensageiro. Ninguém conhece o mensageiro, não vai ninguém. Aí chama um pregador Lu, a igreja vai estar cheia. Pregador Lu conhecido, um cara famoso. Mas assim, você acha que o Snoop Dogg e o Kanye West, eles entraram por esse ramo porque talvez está virando moda? Porque vai dar lucro de alguma forma? Então, o Snoop Dogg, eu acho que Deus usa quem ele quer, né? Eu creio nisso, que Deus usa quem ele quer. Eu creio que teve um momento ali que Deus quis usar o Snoop Dogg, não converteu a vida dele, para ele poder estar fazendo esse trabalho, porque dinheiro ele não precisa, né? Porque dinheiro ele tem, e creio que ele não fez isso por fama, para ganhar nome, senão ele continuaria. Já o Kanye West, eu pesquisei, né, um pouquinho, porque a gente, assim, muita gente se empolga, Kanye West, por exemplo, Justin Bieber, os caras se converteu e tal, mas a gente tem que ver os frutos, né? Não tem que se empolgar vendo logo assim, o cara já se converteu, porque muita gente, que nem aqui no Brasil, infelizmente, a gente conhece aí muitos artistas famosos aí que disseram que se converteram, gravaram trabalhos cristãos, só que viu que não gerou dinheiro e voltou a cantar música secular. Então, eu andei lendo sobre o Kanye West, parece sim que houve uma verdadeira conversão, ele ainda está sendo tratado, porque assim, quando a gente é recém-convertido, Deus vai nos santificando diariamente, ele vai fazendo a gente desapegar de algumas coisas, como status, como fama, essas coisas, enfim. O Kanye West, sim, ele realmente houve uma conversão na vida dele, e creio que esse trabalho que ele está fazendo é para a glória de Deus, embora ainda tenha um pouco de ego assim nele, porque ele era assim, né? Ele se achava o bom, se achava o melhor, mas creio que Deus está tratando isso na vida dele, e creio que ele vai continuar nessa caminhada aí, independente do dinheiro ou não. Como a gente está vendo aí também o Justin Bieber, que eu fiquei sabendo aí, andei lendo que ele está até pregando já, glória a Deus, e que continue firme, né? Porque assim, uma coisa é você cantar, você tá com Cristo enquanto você tá tendo tudo, sua vida tá boa. Vamos ver quando as coisas, quando as lutas vierem, a dificuldade, é aí que a gente vê se a pessoa tá firme ou não. É isso aí, esse é o Silvio, mensageiro rap. E assim, cara, como que o evangelho e o rap, eles combinam? Como que eles podem conversar? Então, através da música. Através da música, e é que nem a gente falou no começo, o rap é apenas uma ferramenta, mas ela é uma ferramenta muito importante. Por quê? Porque através do rap, o rap é vamos supor, uma música falada.
Então a gente pode pegar um capítulo da Bíblia, pode pegar vários capítulos, colocar em uma letra só e tá ali pregando a palavra, e através dessa palavra cantada através do rap, vidas podem ser transformadas pelo poder de Deus aí, pelo poder do Espírito Santo. E dá para casar sim, eu digo assim que é um casamento perfeito, e muitos irmãos aí estão já atentos a isso, levando isso em importância. Os rappers reformados, tem muitos aí que cada dia mais aqui no Brasil eu vejo que esse movimento está crescendo, e graças a Deus, hoje muitas igrejas também estão reconhecendo isso. Tem aquelas que ainda rejeitam, mas apoiam de longe. Quando eu digo apoio de longe é o quê? Ó, apoio o seu evangelismo, apoio vocês, mas aqui na igreja não dá, porque a gente tem esse tipo de ensinamento, de doutrina aqui dentro. Mas creio que vai chegar longe, porque a palavra está sendo expandida, está sendo levada, como a gente falou, a vários lugares que muitos irmãos têm receio de ir, têm medo de ir. A gente aí com ousadia, com alegria e por amor a gente está indo. E creio sim que é muito importante o rap, mas acima de tudo, sempre dando importância ao evangelho. É importante que os dois sejam unidos, e é importante também que os irmãos comecem a ter um olhar diferente para o rap cristão. E talvez seja também quando a gente olha as raízes do rap, eu não sei dizer também se o hip hop, mas eles têm esse quê, né, de contar a vida real, né, a situação real do dia a dia das pessoas, do que elas estão vivendo. A gente observa muito isso nos raps, né, de contar a realidade. Sim. E o evangelho ele também apresenta uma realidade, né? Verdade. Principalmente aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é que de uns anos para cá mudou. Hoje o rap aqui no Brasil, assim como o rap tem muito imitado o funk, cantado coisas assim que a gente não vive, uma realidade que é fora da nossa. Mas assim, o rap tem sempre teve esse intuito de falar dos problemas sociais das periferias, das dificuldades. Na verdade, assim, o rap era a voz do povo. Aí hoje já usamos o rap como a voz de Deus, né? A proclamação do evangelho. Então, a gente usa essa ferramenta que é o rap para isso, para proclamar o evangelho, para anunciar o evangelho, assim como o rap em outra época falava do problema que as pessoas passavam dentro das periferias. A gente fala das histórias bíblicas, conta sobre Jesus, sobre os acontecimentos bíblicos, para que as pessoas possam compreender de maneira mais simples, né? Porque sempre a gente entende mais através de uma música. Sempre é mais fácil decorar uma música do que um capítulo bíblico, por exemplo. Então, é muito importante isso, dá muita importância principalmente para a palavra. Eu costumo dizer até para os irmãos assim: a gente não pode cantar pensando no que o povo quer ouvir. A gente tem que escrever, cantar pensando no que Deus quer que a gente fale. Porque muita gente, infelizmente, que nem você estava falando aí, as pessoas cantam a música dentro da igreja, mas sem conteúdo bíblico. Por quê? Porque elas dão importância para o que as pessoas querem ouvir. Então, não estão dando importância para a pauta bíblica, para o evangelho. E eu costumo dizer para os irmãos, a gente tem que dar importância para a palavra, porque o que transforma é a palavra, não é o que a gente acha, não é o que a gente pensa, e muito menos o que o povo quer ouvir. E nem todo mundo quer ouvir a palavra de Deus, porque a palavra fere, né? Confronta, mas ela transforma. Exatamente. Um papo de graça da graça que nos salvou, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dom que vem do Pai, favor imerecido, pela graça recebida, serei sempre agradecido. Eu gostaria que você deixasse aí algumas indicações pessoais suas, né, de quais cantores de rap ou hip hop você indicaria para os ouvintes. Então, indico aí o Guilherme Zamba, Tiagão, todos aí também podem procurar outros rappers reformados, que se você falar para os irmãos aí, se vocês querem escutar a Bíblia através do rap, se você gosta de rap e gosta de Bíblia, procurem os rappers reformados. Também tem o nosso irmão Dudu Nascimento,
Pode procurar ele nas redes sociais, é um irmão abençoado, tá junto com a gente também nesses projetos aí nas ruas. Além do Elton Lin, projeto Chares, que é uma música funkeada, palavra cantada também. E além do Mensageiro, né? Indica aí o Mensageiro para estar ouvindo. Quem quiser procurar o Mensageiro nas plataformas digitais, é importante colocar o nome do álbum, que é Gálatas 2:20, que tem vários mensageiros, então se colocar só Mensageiro, vai ficar difícil. Então coloca Mensageiro, o título do álbum, Gálatas 2:20. É isso aí, você acabou de ouvir o Silvio Mensageiro Rap. Silvio, daqui a pouco você vai deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, só que antes eu gostaria de deixar um recado bem rapidinho. Fé e intelecto, eis aí as raízes de nossa civilização. Fundado em 2018, o Instituto Aletheia busca promover um encontro entre a razão e a crença, reavivando o sentimento cristão já perdido no mundo moderno, trazendo obras inéditas, raras e de valor inestimável para o Brasil. Em nosso site, você encontra livros e camisas com preços acessíveis. E, é claro, temos diversos artigos disponíveis de graça para o seu conhecimento. Você pode ter acesso agora ao catálogo da loja virtual através do site institutoaletheia.com. A Aletheia é com TH. Ou, se você preferir, o link vai estar disponível em algum lugar aqui dessa plataforma, ou vai estar escrito algo aqui escrito clique aqui, procura aí que você vai encontrar. Entre lá agora e tenha acesso a livros, camisetas e diversos artigos para o seu conhecimento. Silvio, gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Então, a mensagem que eu deixo deixar uma mensagem bíblica, 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Então a mensagem é essa, vamos se fundamentar na palavra de Deus, procurar ter comunhão mais com o Pai, e essa comunhão vem através da palavra, da oração, para que nós possamos ter direcionamento. Como está escrito aí, ela é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, corrigir os erros, tanto os nossos quanto dos irmãos, e para ensinar a maneira certa de viver. Então, tudo que precisamos está nas Escrituras. Então, vamos se firmar, conhecer mais o nosso Deus através da sua palavra e permanecer nela até o fim. Vamos ficar firme nessa palavra, firme na rocha, que é Cristo Jesus. Amém, cara. Como que o pessoal pode fazer, Silvio, para te encontrar nas redes sociais? Ou então, se alguém tiver interesse em te ajudar e quiser estar entrando em contato com você? Então, meu Facebook, Silvio Gomes, com Y e Z no final. Instagram, Mensageiro Rapper Cristão, sem o tio. E o telefone aí para contato é 11 948927134. Repetindo, 11 948927134. E quem quiser ajudar os projetos aí que eu citei, o Outside Movement, do Morro do Alemão, Pequeninos, quem quiser também ajudar uma casa de mães acolhedoras que tem aqui em São Paulo, entre em contato comigo que eu passo diretamente aí para esses contatos. Creio que sua ajuda vai ser muito importante, principalmente para esses projetos, que são projetos que realmente precisam aí da ajuda dos irmãos. E queria agradecer aí a essa entrevista, foi um momento assim edificante. E também agradecer aos projetos nos quais eu faço parte. Repetindo, aí tem o Rap em Missão, o projeto que eu tô à frente aí com o Elton, que é o Onde 2 ou 3, Outside Movement do Rio de Janeiro, Pequenino, Semeando no Vale, de Minas Gerais também. Lembrando que quem quiser também ajudar o projeto Semeando no Vale, entre em contato comigo, eu passo diretamente o contato para os irmãos lá, os missionários. E é isso aí, meu irmão. Através desse telefone, através dessas redes sociais aí, os irmãos vão me encontrar fácil. É isso aí, vocês ouviram Silvio Mensageiro Rap e nós do Teologicamente, nós também agradecemos a você, Silvio, pela disponibilidade, por cada palavra que você deixou aqui, e você também que nos ouviu,
muito obrigado por ter nos ouvido até agora. Que você possa, se você ainda não se inscreveu em nossa plataforma de podcast, nós estamos aí em diversas plataformas, nas mais conhecidas. Você pode nos procurar lá como TCast, que você vai nos encontrar nas diversas plataformas. É isso aí, muito obrigado, até a próxima, um grande abraço. Você ouviu TCast, o seu podcast de teologia.